Não, mas eu não vou falar, porque eu acho que temos excelentes pessoas para falo no final, para discutir a sua fala, Mari, obrigada. Muito enriquecedor, muito apego, do jeitinho que eu gosto, muita teoria do apego. Eh, Querem seguir a ordem que estamos aqui? Para a gente poder discutir? Então, vamos lá. Bom, falei da Márcia, porque me veio uma frase da Márcia. Eu aprendo muito, né? Márcia e Luísa, eu tenho frases das duas. Uma frase do livro da Luísa que eu acho fundamental e que eu ia botar nessa aula e que eu cito sempre é que um dos lutos mais importantes que os pacientes vivem, eu acho que é isso que a Mari trouxe, que eu trouxe, é a perda do status de saudável. Essa é uma fala que é uma marca da Luísa. Perder o status de saudável. A gente só sabe quando a gente deixa de ser saudável, né? E talvez ninguém seja muito, né? Mas essa saúde psíquica, que também é um comprometimento, ela é invisível, né? Quando o processo é no corpo. E acho que isso que a Mari fala, né, assim, a perda do mundo presumido é a perda de previsibilidade. A perda de previsibilidade deixa a gente muito inseguro. E estar inseguro no mundo é se sentir perdido, sem um lar. E o lar é aquilo que faz a gente, né, encontrar essa conexão. Então, são muitos desafios e muitas ativações, né? E por isso a questão da regulação emocional ser um fator de cuidado e intervenção tão importante. E aí quero fechar a minha fala citando uma da Márcia que eu adoro, que a Márcia diz que a vida se mede em largura e não em comprimento. Eu devo ter algum problema no hipocampo, na memória, porque guarda tanta coisa. O ruim e o bom, né? O ruim é ruim guardar, mas, enfim. Mas eu lembro dessa frase, Márcia, porque eu acho que ela também define quando a Mari fala de uma mulher de 27 anos que tem o diagnóstico, que vive até os 42, uma vida que tem largura. Se a gente olha para a vida que tem comprimento, a gente vai mensurar essa vida pelos anos de vida. E eu, que sempre trabalhei com crianças e com famílias e com pacientes jovens, entendo que essa vida com largura é uma vida possível. E é nosso papel ajudar, né, nessa travessia. Perfeito. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo temas tão importantes e ver profissionais do dia a dia aqui tão presentes. A certeza que a gente está fazendo a caminhada profícua para enxergar nossos pacientes de uma forma mais integral, não como uma doença que você deu um tratamento X e você ganhou mais um mês para ele. E você conseguiu uma vida realmente mais palpável, que o paciente se sentiu melhor e com todos os processos que ele gostaria de viver durante essa trajetória. É muito interessante, muito necessário que a psico-oncologia atue junto com a medicina oncológica para que esses pacientes eles consigam ter o melhor benefício disso. Não é só benefício em termos psicológicos, são benefícios em termos de também adoecimento. Existem estudos que mostram que o luto prolongado em famílias que passaram por perda de familiares durante uma guerra, esses familiares eles desenvolveram leucemia, linfoma. Esse estudo foi interessante, foi baseado na guerra do Yom Kippur. Então, mostra o quanto é importante que os lutos sejam bem trabalhados. O principal livro de mastologia, o Veronese, ele no primeiro capítulo, ele fala: o câncer de mama é uma doença emocional. Então, a gente tem evidências científicas que os lutos, as tristezas prolongadas, elas levam a um processo de adoecimento grande. Foi emblemático ver o caso dessa paciente que se via, através do exortismo que ela tinha, como alguém à parte,
da vida social, alguém que não merecia estar na vida social, a vida dela foi toda com a mãe, e quando ela perdeu a mãe, é exatamente como você definiu, morreram 2 pessoas. E para você ver a importância disso, no exato momento que você me mostrou esse caso, eu mandei a mensagem para uma paciente que eu vi a mesma cena. E eu pedi para que ela marcasse uma consulta da psicologia no consultório. Olha a importância, o quanto a gente influencia, às vezes com uma palavra, com uma... Então, é muito importante a gente ter a integralidade do nosso paciente. Os linfócitos, eles têm receptores de dopamina e serotonina. Então, ter o conhecimento que o luto, a tristeza levam ao adoecimento, isso é real, isso é provado cientificamente. Então, quando a gente trata não só o paciente, mas sim a família e todos que estão à volta, a gente consegue que a gente tenha uma sociedade melhor, com todos os processos de adoecimento, aceitação, enlurecimento da família, enlurecimento do próprio paciente, e tudo de uma forma razoável, isso se torna realmente mais saudável. O que eu achei também muito interessante, aquela parte daquele escritor que é ateu, e o quanto o julgamento é sempre externo, mas nunca interno. Ou seja, cristãos atacando um ateu. Então, como cristão, eu pelo menos aprendi que o Cristo está em todos. Seja, pois é, seja no mais vil assassino, ou seja na pessoa mais bondosa. Ele está em todos. Então, você vê alguém que pensa diferente, você se sentir no direito do ataque, da ofensa, então é a gente também ser um pouco menos cristãos. Então, eu acho isso, eu acho que o ser humano tem que ser visto nessa integralidade, e realmente essa reunião de psico-oncologia me trouxe uma prática de medicina melhor. Agradeço muito estar aqui. Parabéns. É engraçado, né? A gente pensa umas coisas e chega na hora, fala outra completamente diferente, né? Eu fiquei muito triste por causa da Hailey, né? Porque ela perdeu a casa, não estava mais no lugar dela, e o pai não teve... Fez chato para ela e disse, eu que tenho que cuidar de mim, né? Porque ele disse, você tem que ficar numa boa aí, porque eu agora estou começando tudo de novo, né? E ela que se danasse, né? Não gostei. Né? Mas aí eu também pensei uma outra coisa, né? Que essa fala que a gente está vivendo essa semana, né? Criança não é mãe, né? Que todos nós estamos ouvindo o tempo todo, né? A gente não pode... Eu mesmo pensei muito no que você falou, né? da questão dos negros, que são pessoas que já estão marcadas por nascimento, né? E sair fora totalmente do lugar onde eu tinha que estar, né? Mas quando me pediram para falar sobre isso, eu fiquei em cima dessa questão que qual é a diferença de você lidar com uma pessoa que está em cuidado paliativo e a pessoa que tem a possibilidade de estar continuando a ficar bem, né? Então, a pergunta é capciosa, né? Como é que você lida com uma paciente desse jeito e essa de outro jeito, né? Como é que você pode ouvir e cuidar de uma maneira totalmente diferente? Porque você não pode dizer uma mentira, né? Você tem coisas boas para dizer de uma ou de outra. Lembrei do que você tinha falado, que a moça teve uma vida muito boa, não é? Então, se você consegue fazer com que alguém tenha uma vida
rica, né? Diferente da que você mostrou para a gente, né? Valeu, né? Valeu. Ela teve 42 anos, né? E quantas pessoas vivem 800 anos e estão lá, né? Uma vida horrorosa, matando todo mundo, querendo nada, né? Então, eu acho que tem muito a ver isso. Agora, como é que a gente lida com uma pessoa que sabe que está em cuidado paliativo, né? Como é que a gente dá uma chance dessa pessoa ficar feliz, né? De que maneira a gente tenta cuidar, né? Então, acho que vai ser muito de acordo com o que cada um tiver, que dessa pessoa estiver vivendo, o momento que ela tá vivendo, né? E eu atualmente tenho pensado muito, né, que a gente precisa cuidar do cérebro dos nossos pacientes, né, que tomam muito remédio, estão muito tristes, estão chateados e tal. E como a gente precisa cuidar, porque tomam muito, né, destrói o que tem, e muitas vezes vão ficar muito tempo, né? E que precisam que a gente, né? Você também, né? Cuide dessa parte da nossa neurocognição que precisa ser cuidada. Ah, chega. Tem mais gente para falar. Olá, estou muito feliz de estar aqui hoje com pessoas que eu admiro, muitas à distância, que eu estou vendo pela primeira vez pessoalmente. Então, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu fiquei bem reflexiva assim, ao longo da manhã, com as apresentações, pensando muito na minha prática, né, no hospital, em relação à questão do tempo e à questão do espaço, né? O quanto que, às vezes, a gente tem uma pressa para suprimir esses vazios todos que esses lutos provocam nos nossos pacientes, né? O quanto que, às vezes, essa pressa, não só nossa, mas de toda uma equipe, dos próprios pacientes, para apaziguar uma angústia diante dessas faltas, desses buracos, desses lutos, impedem a gente, às vezes, de ter uma produção mesmo, né, de uma subjetividade nova, outra, a partir desse incômodo, desses vazios, desses lutos, o quanto que esses espaços também podem ser oportunidades de invenções, né, de reinvenções. Nesse sentido, eu penso assim, quanto que a pressa é inimiga da reinvenção, muitas vezes, e que a gente se apressa, muitas vezes, em dar novos sentidos a essas experiências, né? Eu me lembrei de um caso de uma paciente, né, que a gente teve no hospital, que tinha já um câncer de mama avançado, estava em cuidados de fim de vida, e nas nossas conversas apareceu muito para a equipe, que ela falava isso, né, do desejo dela de beber vinho, que ela queria muito beber lá no hospital, se isso era possível, se isso não era possível. E diante assim de uma escuta não apressada, a gente pôde entender que isso não estava num lugar de anestesia, mas de reencontro com ela mesma, quando ela dizia assim, quando eu bebia, eu me via na minha porção mais alegre, me remetia aos momentos com os meus amigos, a pessoa que eu sou, né? Então, a identidade. E foi muito legal a gente poder discutir isso em equipe e promover lá a noite dela de queijos e vinhos com os amigos na varanda do hospital, que foi algo muito importante assim para ela. Então, eu fico pensando sobre essa questão, né, dos espaços que a gente consegue promover, essa relação entre o tempo e o espaço, né? Já são tantos tempos atropelados, são os exames que não podem esperar, os procedimentos que têm a hora marcada, as cirurgias, o tratamento que tem lá os seus deadlines. Então, que a gente possa, né, promover um espaço onde o tempo possa ser considerado de uma outra forma, que não tenha pressa nessa produção de novos sentidos que a pessoa vai dar. Eu acho que é algo que a gente pode produzir de especial assim nesses encontros com
com os nossos pacientes, né? Não ter essa pressa muitas vezes solicitada, né? Que a gente o tempo inteiro é solicitado a acalmar, a abrandar, né? Muitas vezes pela equipe, né? Aquele sofrimento que aparece. Então, poder sustentar isso, né? Não só a gente como profissional, mas ajudar os pacientes também a sustentarem aí essa falta, esses lutos, para poder, quem sabe, abrir um espaço, né, de invenção, de reinvenção, de reencontro. Eu acho que é algo que tem me ocorrido como importante assim, para a gente pensar na nossa prática. Então, fica aí a minha reflexão. Olha, mas eu vou encerrar com uma coisa que você acabou de falar que eu achei incrível, que você acaba de dizer que a gente tem que promover espaço de identidade para os nossos pacientes. Então, é aquilo que a gente sempre diz, sempre repete, né? Não é a doença, é o paciente. Então, assim, eu adorei o que você acabou de falar, acho perfeito para a gente encerrar. E eu e Érica super nos identificamos com o vinho da sua paciente, tá? E aí, com queijinho, então, amor atingiu a perfeição. Muito bem vocês fizeram. Gente, diga. Perguntas. Dá ainda? Eu estou no cronômetro aqui, mas vai. Bom dia e boa tarde, parabéns pela palestra. Eu sou Fernanda Maria, sou mastologista. E hoje em dia a gente tem muitas pacientes, eu tenho muitos pacientes com câncer de mama jovens, cânceres avançados, mas com possibilidade terapêutica visando sobrevida livre de doença, né? O que elas chamam de cura. E para essas pacientes, a gente tem visto um imperativo de superação do câncer por todos os lugares. A figura da guerreira, da vitoriosa. Quando acaba o tratamento, a gente teve aí uma personalidade na televisão que tomou o último comprimido do tamoxifeno publicamente. E isso tem um impacto muito grande, porque a gente sabe que o câncer é uma doença potencialmente que pode voltar e que é uma doença potencialmente fatal, né? Só que existe aí uma invisibilidade da morte nesse cenário. E algumas pacientes, só que eu estou começando a perceber que algumas pacientes chegam no consultório e entendem que a sua doença é bem mais avançada do que a da prima, do que a da amiga e tal. E essas pacientes têm todo esse discurso que você falou, que nunca mais serão as mesmas e tal. E o que eu queria saber de vocês, assim, né, dos psicólogos da mesa, dos colegas da mesa, é o seguinte: essa paciente que sabe que a doença dela é uma doença diferente, que ela tem muito mais chance de não ter, de morrer de câncer em menos tempo, num tempo mais curto, ela está num processo de luto diferente das outras, correto? Como que a gente encaixa essa paciente dentro dessa sociedade tão massacrante no discurso midiático de vencedoras do câncer? Porque essa paciente sabe que provavelmente ela não vai vencer no mesmo tempo que as amigas. Como é que vocês lidam com esse discurso das vencedoras? Qualquer pessoa pode responder. Excelente pergunta. Tem alguém quer falar? Volta para a singularidade, volta para a identidade, volta para a mesma coisa. Eu sou super com você a palavra guerreira, então, essas outras coisas todas, batalha, tal, enfim. Inclusive, os jornalistas sempre, né, vão reforçando esse lado. E que bom que você só descobriu isso porque você está ouvindo as pessoas, você está ouvindo as suas pacientes. E aí é um outro caminho de todos nós, profissionais de saúde. A gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que escutar aquela pessoa. Até porque o discurso, às vezes, da guerreira, em determinado ponto, pode ser maravilhoso para algumas pessoas, mas tem que entender se aquilo é dela ou se é o que você falou, né, esse bombardeio que a gente recebe hoje em dia. Inclusive, assim, né, eu vi essa cena, né, do último. Já não era uma pessoa que eu gostasse. Depois desse vídeo, fofa, foi eliminada da minha vida, né, cancelada por mim, né? Mas assim, e o desserviço que se faz, né, para o nosso ambiente, que a gente está aqui, né, no câncer de mama, como ele se apresenta. Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Tem o bonito, mas tem o difícil também. A Érica falou disso muito bem hoje, né? Então, assim, escuta, vai na singularidade, você vai conseguir ouvir o que essa pessoa tem para te dizer. Só para complementar, né, que eu falo também de acolhimento, né? O acolhimento, ele vem, as defesas são os melhores esforços do organismo,
para sobreviver, para a gente lidar, né? E às vezes a figura da guerreira vem disso, vem desse mecanismo defensivo de que senão eu vou desmoronar, eu vou colapsar, né? Então o acolhimento, eu acho que é importante. O acolhimento na singularidade, na desaceleração, né? Escutar com calma, e eu acho que isso é importante. Então eu complementaria com acolhimento. Fala. Tá, eu queria dizer assim, você tem 1,50 pacientes, cada uma é dela, né? E você vai ter que ligar cada uma de uma maneira diferente, né? E você vai saber fazer. Bom, eu complementaria com a seguinte forma. Quando eu faço a anamnese inicial, eu coloco assim, o que você gosta de fazer? É uma pergunta muito interessante, que o paciente se questiona. Você está perguntando de doença, tumor, enfim, medicações, o que você gosta de fazer? E, invariavelmente, é um questionamento que leva a uma reflexão intensa. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de ir no sítio que eu tenho, eu gosto dos meus cachorros, eu gosto de regar as minhas plantas. Então, quando você tem essa percepção que você está perdendo aquele paciente, você tem que trazer ele para o lugar de segurança, de paz dele. Então, isso é muito patente em hipnose, você trazer a pessoa para o lugar de paz. Então, quando eu noto que o paciente está se esvaindo pela doença, tratamento e tudo mais, eu tento trazer. Qual a última vez que você foi à praia? Tem tempo, então quero que você vá à praia toda semana. Tem uma paciente que é cabeleireira e com o adoecimento dela, ela se sentiu muito mal porque ela tinha recém-inaugurado o salão dela e ia começar a desenvolver a vida dela. Então eu falei assim, você vai escolher em 45 dias alguém para você fazer o cabelo, aquela cliente que te deixava feliz, que te deixava bem, e você vai dar esse presente para ela. Então, foi a motivação que eu precisava para que ela não se esvaísse. Não... Então, exatamente. Então, esse tipo de busca de você tirar um pouco o foco de atendimento de oncologia e trazer por algo superior, isso, no meu caso, ajuda muito. Eu vou encerrar assim, fazendo advogada do diabo, porque eu entendo que o sofrimento ele tem múltiplas formas de expressão e o lugar que você encontra para viver o seu sofrimento é só seu. E se a atribuição de papel que você encontra para lidar com seu sofrimento é virar uma influenciadora na internet, é botar a bandana e dizer isso aqui me salvou, é tomar o tamoxifeno online, a doença desloca a gente do lugar e coloca a gente no outro. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente esqueci a palavra agora. Quando você é expulso de casa. Gente, não. É porque eu tenho que falar rápido. Eu falo rápido. Quando eu tenho que falar rápido, não, você é despejado. Você é despejado da vida que você se sentia à vontade. E só você sabe como você faz conta para funcionar na vida. Então, da mesma forma que a gente vive uma sociedade do espetáculo, da rede social, a gente também tem que desconstruir os nossos modelos ideais de cuidado e de sofrimento e poder acolher aquela expressão. A gente julga. A gente diz, não pode julgar. A gente julga. Então, o exercício é o que esse discurso subjacente está dizendo, porque o manifesto eu virei uma influenciadora, eu tenho não sei quantos mil seguidores, eu virei uma líder do câncer, eu virei uma guerreira. Esse é o manifesto. O nosso grande trabalho é encontrar esse latente, é encontrar o que está subjacente. E aí é a história de vínculo, é a construção de aliança terapêutica, é a confiança de um lugar seguro para essa pessoa poder se despossuir, se desconstruir na maior vulnerabilidade que uma pessoa pode encontrar na vida, que é estar vivendo a ameaça de morrer. Então,
elas me incomodam também, porque a gente julga, porque assim como Christopher Hitchens, a doença é vivida no social, não é individual. O nosso papel é encontrar essa individualidade, mas é vivida na coletividade. Nessa coletividade, essa pessoa, para sobreviver, precisa ser a guerreira do câncer. Então, eu acho que a gente também precisa ser generoso, oferecer compaixão para as múltiplas expressões de sofrimento. Então, eu fiz advogado do diabo, mas acho que é para a gente pensar também um pouco sobre isso. Eu acho que já encerramos, gostaríamos, né? Continuar. Obrigada.